Prezados compadres, uma excelente tarde a todos. Devo nada a ele? Rubão, eu queria fazer um adendo ao que você estava falando aí sobre essa questão da violência, você e o Felipe, quer dizer, essa questão que tentam empurrar a violência no Rio de Janeiro para o governo Brizola, você e o Felipe já responderam com maestria. Eu esqueci o nome do cidadão que comentou aquela infelicidade, mas eu também vou fazer um adendo, porque eu conheço pessoalmente, é meu amigo, o doutor Vivaldo Barbosa, que foi secretário de Justiça do Brizola no Rio de Janeiro. Isso. Boa pessoa. Não, excelente, um quadro excelente, trabalhista histórico, é meu amigo pessoal, é um mentor político para mim, sou amigo do filho dele também, do Gabriel Barbosa, que é uma grande figura, e sempre conversei muito com o Vivaldo sobre esse período. O camarada aí que colocou essa questão me fez lembrar de uma entrevista que ficou muito famosa, não me lembro se era no Rede Viva, quando os jornalistas, ali, a partir dos anos 80, já se começa a fazer aquele jornalismo, Rubão, inquisitivo, né? Eu não chamo nem de jornalismo, mas entrevistas hostis contra um candidato que vem por fora do sistema, um cidadão independente como era o Brizola. E em uma dessas entrevistas hostis, não lembro se era no Rede Viva, o jornalista lá, deve ser desses veículos aí que a gente conhece, Estadão, Folha de São Paulo, esses veículos que sempre atacavam muito o Leonel Brizola. Um deles começa a fazer uma intervenção sobre o suposto aumento de criminalidade no Rio de Janeiro. E o Brizola está ali na entrevista com uma revista na mão. Ele está com uma revista na mão, segurando a revista e escutando o jornalista falar as abobrinhas lá. No final, ele abre a revista, quando é a hora dele de responder, ele fala assim, a violência no Rio de Janeiro é culpa minha? Olha essa revista aqui, meu amigo. Ele abre a revista. Guerra Civil no Rio de Janeiro. Isso aqui é 2 anos antes do Leonel Brizola assumir o governo. Ou seja, que o Rio de Janeiro já estava entrando numa situação realmente calamitosa de violência, desespero, pobreza, mazelas ali no início dos anos 80. Antes mesmo do Brizola chegar ao governo, o Rio de Janeiro já começava a enfrentar uma verdadeira explosão de violência. Veio o intervalo do governo Brizola e depois tudo que o Rubens explicou sobre o Moreira Franco. Eu acho que o que esse cidadão aí que estava acompanhando e que fez aquele comentário triste, infeliz e mostrou realmente profundo desconhecimento, ele deveria comparar o Leonel Brizola com os políticos de hoje, como a gente estava aqui mais ou menos no meio da transmissão. Leonel Brizola vivia aqui em Copacabana, meu amigo. Hoje eu estou aqui em Copacabana, por acaso, lembro do amor que Leonel Brizola e Darcy Ribeiro tinham por Copacabana. Ele vivia no seu próprio apartamento, em Copacabana. Leonel Brizola nunca exigiu do governo do Rio de Janeiro as benéfices de poder instalar sua família no Palácio da Guanabara. Ele vivia aqui de maneira austera, de maneira modesta, no seu apartamento, aqui em Copacabana. Quando o Rubem bem lembrou aí do episódio de 1989, que o Brizola fica em 3º lugar, muito próximo do Lula, para ir para o 2º turno contra o Collor. Houve aqui no Rio de Janeiro, aqui nesse bairro, nessa praia de Copacabana, uma mobilização de milhares e milhares de pessoas embaixo do apartamento de Leonel Brizola para prestar solidariedade à 3ª colocação que ele obteve na eleição. Por muito pouco, ele não foi para o 2º turno com o Collor. E se ele fosse para o 2º turno com o Collor, ele ia destruir o Collor, porque Leonel Brizola tinha toda a capacidade, toda a bagagem para conseguir detonar. Ele não foi porque bateram a carteira dele. Ele não foi porque bateram a carteira dele. Ele não foi porque bateram a carteira dele. A apuração foi extremamente suspeita. Ele não foi porque bateram, ele não foi por 500 mil votos. Um negócio muito estranho, pela retenção de votos, inversão de votos numa região, uma série de coisas. Amazonas e norte de Minas. Você estava na campanha, né, Rubem? Você estava na campanha, você lembra bem disso? Eu era criancinha ainda, realmente não lembro, mas você tem esses detalhes de como foi estranha essa apuração. E ali, em 1989, o Brasil perdia a chance de realmente começar os anos 90 com um governo digno, um governo sério, um governo nacionalista, anti-imperialista, porque Brizola sempre colocou o dedo da ferida de uma influência nefasta
do imperialismo estadunidense Olha contra só, o Brasil, não é à toa, que já citamos aqui, que nacionalizou duas empresas. Diga lá, Rubem, diga lá. Deixa eu dar uma conotação histórica. A Operação Condor, que as pessoas falam aqui, e muitas vezes muito não tem conhecimento do que foi a Operação Condor. A Operação Condor foi uma operação guarda-chuva de cabeça para baixo do Departamento de Estado americano no Brasil. E Ernesto Geisel, nem Figueiredo fizeram parte dela. Em momento algum. Em momento algum. Em momento algum, os militares no poder. O homem se chamava Silvio Frota. Silvio Frota. Silvio Frota, em 77, tenta o golpe. E o Geisel comete o grande erro da vida dele. Ele era para ter mantido o Congresso fechado e ter dado o segundo golpe. O terceiro, né? O primeiro golpe foi em 64, o segundo foi em 68. Quando falam que fecham o regime, na realidade, são os militares nacionalistas tomando conta da bagaça. Continuaram enganando os Estados Unidos, até que Geisel chega e começa a mostrar a cara. É um processo geopolítico por trás disso tudo, muito mais profundo do que possa parecer. A Operação Condor acontece, mas a revelia de Geisel. Silvio Frota é o líder. E descobriram, o grande problema dele ali foi não ter fuzilado o Silvio Frota, né? Ou então ter pego ele e o alto comando dele e jogado na cadeia. O certo era fuzilar, para mostrar força. O Brasil, às vezes, precisa de um banhozinho de sangue. Para pegar ele e o alto comando dele, botar no paredão, fuzilar e fechar o regime por 10 anos. 87 seria um bom ano para a gente sair realmente para uma abertura, para continuar o plano que ele tinha. O conjunto de obras que Geisel faz em 5 anos é uma coisa assustadora. E em cima da real necessidade do Brasil. O Brasil, em 68, acha crédito fácil no mercado e investe em desenvolvimento. Não tinha dinheiro. O juro estava baixo, investiu. O Brasil tomou um choque do petróleo pela cara, que arrebentou em 73 com a guerra do Yom Kippur, provocada pelos Estados Unidos, porque precisava da explosão da commodity petróleo, porque ele estava dominando com o petrodólar toda a situação. Petróleo triplica, quadriplica de preço. Ótimo. Qual foi a medida que os militares brasileiros tomaram na época? Ah, vamos comprar petróleo dos outros? Não. Vamos investir em energia. E o Geisel, que vinha da Petrobras, já era o homem da energia, ele é o pai da energia brasileira. Se a energia brasileira tem um pai, esse pai se chama Ernesto Geisel. Ele implementa as nossas termoelétricas nucleares, rasgando o contrato com a Siemens, com a Westinghouse, que queria dar para a gente modelos que eram lixos problemáticos nos Estados Unidos, cheio de vazamento, porcaria que já tinham sido lacradas e fechadas, paradas. Eles queriam empurrar, como sempre os Estados Unidos querem empurrar lixo nos outros. Lixo. Ele foi para lá, modificou o contrato, né? Começaram a cercar o Brasil, que, para quem não sabe, o Brasil tentou comprar F-104 Starfighter, graças a Deus que não comprou aquele lixo, e os Estados Unidos não vendeu para o Brasil, porque o Brasil não era confiável. E, na época, o Brasil optou pelos Mirage, que a França era não alinhada. Era uma nação livre. De Gaulle fez isso, não entrou para a OTAN. Né? De Gaulle fazia o que a Suécia faz hoje. Se bem que a Suécia faz hoje como menina de recado. Ela é uma OTAN disfarçada. Né? Está ali como contraponto. Mas ele faz isso. Ao mesmo tempo, ele investe pesado na Petrobras e em 1974 a gente acha tudo isso que está aí. Todo o petróleo brasileiro começou a ser achado em 74. Em 77, a gente começa a produzir no mar com a plataforma de garopa, do GP-UNO. Em 1974, a gente acha o petróleo, 3 anos depois, estamos produzindo em alto mar.
Em pouco tempo já estavam produzindo 500 mil barris por dia, né? Em pouco tempo de bacia de Campos. Ao mesmo tempo, tivemos o pró-álcool, que até hoje é uma solução energética praticamente única nossa. Nós temos redistribuição de álcool em todo o país, e ao mesmo tempo de quebra, o cara fez Itaipu. Porra, quase nada, né? Parece até um governo do Alckmin em São Paulo, quase nada. Né? É esse aí o retrato. Aí a Operação Condor faz isso. Quando a Operação Condor não consegue os objetivos pela força, porque descobriram que o Geisel não ia permitir, o Geisel não era violento, mas se apertasse ia ser, eles partiram para outra coisa. E o grande traidor, todo grande homem que teve seu trabalho tolhido, tem um grande traidor. O Golbery foi o traidor do Geisel. Que o Golbery era ligado ao grupo do Silvio Frota. E aí usam Roma, reeditam Roma. Vamos dividir para governar. Está vindo Brizola aí para passar o trator. Vamos criar um partido trabalhista aqui para dividir esses votos. Porque dividindo a gente continua governando. E conseguiram. Fernando Collor, que era do terceiro escalão dos lambiçacos da ditadura militar, dos aproveitadores civis, né? Vai e se elege presidente. E pior, depois de algum tempo começa a se alvoroçar, porque ninguém sabe por que o Collor caiu. O Collor, depois de 2 anos, fazendo tudo o que os outros mandaram, ele descobre que a inflação não desce, nada acontece, e ele fecha as privatizações. Collor parou as privatizações. Collor parou a reforma na Petrobras. E isso desagradou o mercado. O Collor começa a ter uma visão nacionalista. Se contaminou com alguma coisa, de repente com o próprio ego. Porra, tenho 40 anos, posso ser o grande presidente da história. Só que estava mal cercado, aquilo era um pântano, e ele caiu. E ele caiu. Não tinha apoio, não tinha nada, e a mídia fez o trabalho dela, como sempre fez no Brasil. É mando e é soldo de alguém. Agora, além da mídia, nós temos todo o judiciário envolvido nisso. Inclusive, é o seguinte, é muito bom a gente lembrar de alguma coisa, que é o seguinte, a figura do ministro Luiz Vicente Querniquiaro, tá? E do, deixa eu ver aqui, Mário Ernesto Ferreira, que era o juiz da 18ª Vara do Rio de Janeiro, e o ministro do Supremo Tribunal de Justiça, porque esses homens estão por trás da fala do Brizola. A gente nunca deve deixar de enaltecer essas duas figuras, porque seria comum hoje a justiça negar a Globo, mas havia homens de verdade, honrando a capa e o manto preto da justiça. Então, a gente deve sempre lembrar, para causar vergonha a esses arremedos de magistrados que tem por aí, que ficam sonhando com casa em Boca Raton, né? Lá naquela porra daquela cidade decadente dos Estados Unidos, que nem americano gosta daquilo. Miami só serve para brasileiro e para cucaracha, para mais nada. Né? Então, essas duas figuras merecem ser lembradas. Inclusive o Luiz Vicente Querniquiaro é um ministro do Supremo Tribunal de Justiça, que era a favor do controle externo do judiciário. Para você ver como é que tem pessoas dignas. Sempre foi. É uma marcante. A maioria quer ser única e exclusivamente um Deus. Ele não. Então é isso aí, gente. Bola para frente aí. Falem aí à vontade, que eu já falei demais hoje, estou até rouco. E aí a gente sempre fica com um gostinho de quero mais, né?
É exatamente isso. Todas as críticas que fazem ao Brizola, pelo menos as críticas que são mais comuns, são absolutamente infundadas. Não tem nenhum cabimento, né? Outra crítica muito comum a ele também é que ele favelizou o Rio de Janeiro. Essa crítica não tem cabimento nenhum. A política do Brizola de regularização dos lotes urbanos em favelas era muito parecida com o Profilurb. O Profilurb era um programa dos governos militares que começou no Geisel, continuou no Figueiredo, que era exatamente isso, né? Exatamente do Brizola, uma favote. Então, se o Brizola, digamos assim, incentivou a favelização, os governos militares também incentivaram. Mas, na verdade, é que nenhum governo em específico incentivou isso, porque a favelização do Rio de Janeiro, pelo menos, tem múltiplas causas que independem de governos específicos, né? A gente tem que considerar que entre 1955 e 1980 a população brasileira duplicou de tamanho. O Brasil tinha 55 milhões de habitantes em 1955. Em 1980, 25 anos depois, no espaço de uma única geração, tinha 110 milhões. Isso foi um crescimento assim extraordinário, né? O crescimento esse que estava concentrado principalmente nas classes mais pobres. Era muito comum as pessoas terem 6, 8, 10, 15 filhos, né? Isso era comum, né? E, naturalmente, essas pessoas precisam de espaço para morar. Não houve assim, políticas de Estado tão grandes a ponto de cobrir essa demanda crescente, né? Tem um discurso do Geisel, acho que de 77, 78, que ele fala do desafio que era governar um Brasil em que mais da metade da população tinha menos de 18 anos. Ou seja, o Brasil, quando o Brizola foi governador, era um país de crianças e adolescentes. E grande parte delas. O aumento da favelização se deu por conta disso. A solução que o Brasil poderia ter ou era criar mega políticas de Estado ali para dar habitação para todo mundo, mas isso era impossível. Até mesmo as condições de engenharia da época não permitiam isso. O BNH é um extraordinário, mas mesmo o BNH não conseguia dar conta. O Geisel criou mais de 1 milhão de moradias em 5 anos, né? Fora que nos 10 anos anteriores foram construídas 1 milhão de moradias também, mas não dava conta do trabalho. A China fez a política do filho único para impedir isso. E a China também proíbe as pessoas de se mudarem das suas cidades. Mas essas medidas seriam impossíveis no Brasil, né? Ninguém queria fazer e não havia condições para isso, né? Então, grande parte da causa do aumento da favelização no período foi por conta disso. Não foi a única causa, mas foi uma das principais. O que é que o Brizola tem a ver com isso? O Brizola não tem a ver com isso. Esse processo começou antes do Brizola. O Brizola até deu a contribuição dele. O Brizola fazia política habitacional, o Brizola fazia conjunto habitacional, fazia isso tudo, né? Mas não deu conta. Mas não é justo dizer que foi o Brizola que começou com a favelização do Rio de Janeiro. Isso é um problema que já vinha diante do Brizola e que também nenhum outro governo depois deu solução para isso. Pelo contrário, os exteriores contribuíram a na medida em que desmantelaram as políticas habitacionais. E quando o BNH acaba no governo Sarney e é incorporado à Caixa Econômica, por muito tempo não se teve uma política habitacional no Brasil. Então, nos anos 90, nenhuma política habitacional, a favelização explode, né? A gente só vai voltar a ter política habitacional com Minha Casa Minha Vida. Vocês podem gostar ou não do PT, mas Minha Casa Minha Vida foi um excelente programa. Teve problemas e limitações, mas foi um bom programa e foi o primeiro programa habitacional que o Brasil teve em muitas décadas, desde o fim do BNH, que não se tinha política habitacional. Então, o Minha Casa Minha Vida deu um suporte, se não me engano, foram 5 milhões de unidades construídas, né? Foi um número expressivo, mas, claro, insuficiente para a demanda, mas não dá para dizer que nada foi feito. Agora, no que diz respeito especificamente ao Brizola, o Brizola fez o que ele podia fazer. Agora, não adianta
Do que adiantaria o Brizola expulsar as pessoas ali dos terrenos que elas ocupavam se elas não tinham para onde ir? Se o Brizola expulsasse elas de um ponto, elas iam fazer favela em outro. Então, o que é que o Brizola fez? Eu vou dar logo o título, vou regularizar e trabalhar condições para ter um saneamento, para ter dignidade. O governador podia fazer. Mas ele não incentivava a criação de favela, muito pelo contrário. Mas havia uma circunstância estrutural no Brasil que levava àquilo. E muito menos que o Brizola tenha incentivado a bandidagem. Aí a crítica é pior ainda, porque ele não incentivava a bandidagem coisa nenhuma. Né? O Rubens explicou isso maravilhosamente bem. E, aliás, não à toa que o Moreira Franco foi quem profissionalizou o tráfico de droga no Rio de Janeiro. O Moreira Franco foi apoiado pelo PT e pelo PCdoB, sendo que do PT que saiu o PSOL. O PSOL inteiro, naquela época, era PT, ou seja... pode ser só uma coincidência, mas é uma coincidência muito escandalosa. Então, o Brizola não tinha absolutamente nada a ver com o tráfico de drogas. Outro fator também que contribuiu para a explosão do tráfico de drogas, mas aí já foi, coincidentemente, no segundo governo do Brizola, foi que com o fim da União Soviética, muitas daquelas repúblicas passam a exportar armamento barato para o resto do mundo, para poder cobrir as falcatruas que aqueles dirigentes fazendo no contexto da União Soviética. Muitas daquelas armas soviéticas vieram parar no Rio de Janeiro. E naquela mesma época, o Collor acaba com a CASEX, com a Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil, que era quem regulamentava o comércio exterior. Então, nenhuma importação era feita sem uma autorização da CASEX, sem um aval do Banco do Brasil enquanto órgão de planejamento do comércio exterior. O Collor acaba com isso e inaugura o laissez-faire comercial. Abaixa a tarifa de importação, e junto com o produto chinês, junto com o produto paraguaio, começa a entrar muita arma e muita droga no Brasil. O tráfico de armas e de droga no Rio de Janeiro explode quando o Collor escancara a alfândega brasileira para o exterior. Isso ninguém fala. Todo mundo... Um monte de gente critica aí o Brizola, mas ninguém fala que foi o liberalismo do Collor, o neoliberalismo do Collor que arreganhou o Brasil para a criminalidade internacional. E o que o Brizola tem a ver com isso? O Brizola não tinha nada a ver com isso. Infelizmente, foi no governo do Brizola que isso aconteceu, mas isso foi só uma coisa. O que o Brizola, quando o governador do Rio de Janeiro, podia fazer? Não era o governo do Rio que controlava o porto, porque o Rio de Janeiro não produz droga, o Rio de Janeiro não fabrica arma. Essas drogas, essas armas vêm de outros lugares. E o porto era de competência federal. E a competência federal, na época, estava com um governo que achava que tinha que escancarar as portas do Brasil para o estrangeiro. Tá, veio um monte de ursinho chinês que fala I love you, mas junto com o ursinho veio cocaína, veio um monte de merda. Né? Veio arma. Né? E o que o Brizola tem a ver com isso? O Brizola não tem absolutamente nada a ver com isso. Né? Então, se querem criticar o Brizola, arrumem outros motivos para criticar. Mas não façam críticas levianas, críticas que não dizem respeito à realidade. Façam a crítica... Porque eles ficam igual os papagaios de pirata, né, Felipe? Repetindo o tempo todo o que a mídia colocava contra Leonel Brizola. Foram décadas aí que a Rede Globo implantou isso na cabeça da população, que o Brizola seria o responsável pela favelização, que o Brizola seria o responsável pela violência no Rio de Janeiro. Então houve uma propaganda midiática, um ataque muito grande, Felipe, ao Leonel Brizola por parte dos grandes meios de comunicação daquele momento. E você falou do Minha Casa Minha Vida, Felipe. Você, Rubens, sabe, né, que eu sou funcionário da Caixa Econômica Federal. Você sabe de onde veio a ideia do Minha Casa Minha Vida, uma das únicas coisas boas aí do governo do período do PT? Como você falou, 5 milhões de casas, 5 milhões de casas. Nós precisaríamos de mais, pelo déficit habitacional do Brasil, mais ou menos umas 20 milhões de casas no mínimo, se você contar todos os grandes centros, né, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, etc., precisaríamos de mais, mas como você falou, já foi alguma coisa. Essa ideia do Minha Casa Minha Vida, ela surge na Venezuela, quando o Minha Casa Minha Vida ele foi copiado do Misión Viviendas da Venezuela, do governo Hugo Chávez. Ainda não havia Nicolás Maduro na presidência, era o governo Chávez. E também há uma propaganda muito grande
contra esses países hegemônicos, né? Rússia, China, Venezuela, etc. Mas não há nada de mal em copiar um programa que dá certo. Na Venezuela, o Missão Vivendas distribuiu milhões de casas para a população de baixa renda, a população mais vulnerável. Na Venezuela, o Chávez, como grande estadista, sabia, e grande nacionalista também, sabia da necessidade de prover sua própria população com casas. E esse pessoal também se esquece, né, Felipe, que quando eles falam de favelização no Rio, de Brizola, que antes do Brizola chegar no governo, já havia um processo de êxodo rural no Brasil, que começa ali nos anos 80, devido à dificuldade que as pessoas estavam enfrentando nos sertões brasileiros. E também havia um processo de industrialização grande nos anos 70. Então as pessoas vinham para os grandes centros urbanos, Rio e São Paulo, na esperança de encontrar um trabalho mais digno, e o que muitas vezes não acontecia, aquele trabalho talvez não fosse suficiente para manter uma família inteira em outra cidade. E aí vão se formando grandes zonas de favela. Mas são programas como esse, como Minha Casa Minha Vida, que podem ser um tipo de salvação para esse processo de favelização. Eu lembro, você e o Rubem devem conhecer o metrô da linha 2 do Rio de Janeiro, quando ele passa ali por Triagem. Aquilo que foi uma região durante os anos 60 e 70 industrial, tinha virado uma favela plana aqui no Rio de Janeiro, no subúrbio do Rio de Janeiro, a região de Triagem. O Minha Casa Minha Vida veio, não levou as pessoas para longe de onde elas habitavam, construiu o projeto habitacional ali, em cima daquilo que antes era uma favela plana, e foi um dos lugares onde o Minha Casa Minha Vida realmente conseguiu dar um pouco de dignidade àquela população daquela região. Então é isso, Felipe. Esse processo de favelização e violência, como vocês já explicaram aqui, ele começa no Rio de Janeiro muito antes de Leonel Brizola. Atribuir isso ao Brizola ou é muita limitação intelectual ou é desonestidade política. Mas eu não acredito numa política feita com desonestidade. Eu não acho que a política tenha que ser a política tem que ser baseada em mentiras para denegrir o adversário, para destruir o adversário. Porque se você precisa destruir o adversário com mentiras, então é o caso de você botar a mão na consciência e ver se o adversário não é melhor que você. Isso não seria o caso dele deixar de ser o seu adversário. Não é? Porque se você não pode combater o inimigo com a verdade, então, por que você está combatendo ele? Com boas intenções é que não é. Então, eu não estou falando que ninguém precisa exaltar o Brizola, enaltecer o Brizola, ninguém precisa exaltar e enaltecer político nenhum, mas tem que reconhecer o que foi bom. Ou se tem alguma coisa que não concorda, tem que explicar por quê e sustentar isso com base em verdades. Às vezes a pessoa ouve falar e repete. Então, a gente está aqui para explicar a verdade. Mas se a pessoa que acompanhou aqui, que viu o que eu falei, que viu o que o André falou, que viu o que o Rubem falou, e continuar repetindo isso, é porque o interesse dela não é a verdade, o interesse dela não é o bem comum. E uma política que não tenha por finalidade o bem comum não é política, é politicagem. E é essa a grande diferença do Brizola para os políticos de hoje. Porque o Brizola era um político que fazia política com P maiúsculo. O Brizola nunca fazia politicagem. Ele sempre colocava o interesse geral acima do interesse particular. Isso não quer dizer que ele fosse um santo, mas sim que ele tinha um compromisso público, ele tinha espírito público, que é o que falta completamente nos políticos de hoje. E foi o espírito público o Brizola colocava tanto espírito público acima de qualquer outra coisa que ele colocava acima, inclusive, da própria reputação. Quando ele tinha que remar contra a corrente para sustentar algo que ele considerava ser o certo, ele fazia isso, como foi no caso do impeachment do Collor. O Brizola viu que quem estava dando o impeachment do Collor não estava fazendo isso pensando no Brasil, estava fazendo isso para poder saquear com mais velocidade o país, estava fazendo isso porque o Collor já estava virando um obstáculo para a pilhagem do país, que aí seria fortalecida no governo Fernando Henrique. O Collor foi empichado para colocar a tucanalhada no poder.
O Brizola viu isso e falou: não, eu sou contra o impeachment do Collor. Se ele foi eleito para cumprir um mandato de 5 anos, então ele tem que ficar os 5 anos. E se o povo depois quiser outro grupo no poder, vai colocar outro grupo. Mas a vontade democrática, a democracia que foi pactuada em 88, tinha que ser respeitada. E o Brizola pagou um preço muito alto por isso. Porque, na época, defender o Collor, naquele contexto, era algo absolutamente desviante, era uma opinião extremamente impopular. O Brizola pagou o preço dessa impopularidade, mas ele preferia perder voto do que prejudicar o país, do que ele aderir a uma posição que ele sabia que seria prejudicial ao país. E o tempo deu razão a ele. Hoje, olhando em retrospectiva, a gente consegue ver claramente que o Brizola estava correto, né? Mas ele só conseguia ver isso naquela época porque, como ele mesmo dizia, ele vinha de longe. Ele não tinha nascido no dia anterior. Ele sabia as manhas, as mumunhas da política. Ele sabia que aquilo não ia dar certo. Aí foi naquele contexto que ele cunhou a fórmula dele. Se a Globo é contra, nós somos a favor. Por quê? Porque ele via que quem controlava a Globo não tinha boas intenções e tinha inteligência e malandragem suficiente para não se deixar enganar. E se a Globo estava contra o Collor, a Globo, que foi quem colocou o Collor, se ela estava contra o Collor, é porque ela já tinha um plano ainda pior. E tinha, de fato, né? Foi o que a história mostrou. Então, antes de falar de Brizola, pesquise. Procurem saber. Mas o meu vizinho. Não é o seu vizinho. Você tem que saber a verdade. Procure a verdade. Procure se informar, porque a verdade liberta as pessoas das ilusões. Isso não quer dizer que a pessoa tenha que se tornar brizolista. A pessoa pode ser a mais reacionária, a mais conservadora do mundo, é um direito dela. Mas tem que ter o bom senso. Né? Tem que ter o bom senso e reconhecer aquilo que é bom para todo mundo, porque escola pública não é bom. Não, escola pública não é política de esquerda. Escola pública é política civilizatória. É uma questão civilizatória. As pessoas se alimentarem bem, isso não é uma coisa de esquerda ou de Brizola. Isso é uma questão civilizatória. Eu vou mostrar aqui para vocês o cardápio do CIEP na época do Brizola. Aí vocês me digam se isso é coisa de esquerda ou de direita. Para mim, isso é coisa de quem valoriza o ser humano, de quem coloca o ser humano em primeiro lugar. E essa foi a característica da política do Brizola. Colocar o ser humano, a valorização do ser humano em primeiro lugar. Então, vamos ver aqui. Vou dar uma aumentada aqui para facilitar a visualização. Aqui, cardápio do CIEP, semana A, período abril-agosto. Aí eram 5 refeições de segunda a segunda, de jejum, almoço, lanche, jantar e ceia. O de jejum, leite com chocolate, com manteiga, arroz, feijão, ovo mexido, batatas cozidas ao molho, suco de fruta, pão, melancia. O lanche, leite com baunilha. Jantar, macarrão, feijão, carne refogada, cenoura francesa, laranja, pão. Ceia, mingau de fubá. E por aí vai. Tem terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo. Ficava aberto de segunda a segunda para a comunidade escolar poder se alimentar. Tudo comida variada, comida de qualidade, para aumentar a saúde da população, para melhorar o rendimento escolar, para melhorar a capacidade de aprendizado, para melhorar, enfim, o elemento humano, que é o fundamental. Porque sem o elemento humano não se tem mais nada. Aí vocês vejam bem, um cardápio que tem esses pratos é um cardápio de esquerda ou é um cardápio de direita. Então, para mim, isso é um cardápio que tem que acontecer, independente de governo. E o Brizola fez isso. O Brizola colocou isso. Como é que alguém vai chegar e dizer que é contra isso? Existe algum argumento que sustente uma oposição a esse tipo de política? Porque isso é política.
com P maiúsculo. O Brizola não estava preocupado com reeleição, até porque na época ele nem podia se reeleger. Não havia a reeleição, só passa a vir com a emenda da reeleição no governo Fernando Henrique. Isso aí era política voltada para a sociedade. Não era política voltada para o preto, não era política voltada para a minoria, era política voltada para todo mundo. Todo mundo tinha direito a isso, independente da pessoa ser preta, branca, azul, verde. Isso era política com P maiúsculo, propriamente dito, né? Aí aqui, e todos esses pratos aqui eram feitos com produtos da agricultura local para estimular a pequena e a média agricultura no Rio de Janeiro, perto da localidade das escolas, sendo que os CIEPs eram localizados muitas vezes em áreas mais afastadas dos centros de emprego, dos centros de riqueza. Então, esse cardápio dos CIEPs ajudava a criar uma série de empregos no entorno, empregos na área agrícola, né? Com financiamento do Banerj, que Deus o tenha, Banco do Estado do Rio de Janeiro, que foi saqueado, entregue ao Itaú no governo Marcelo Alencar e deixou de existir, foi fechado, uma grande perda para o Rio de Janeiro, e o Itaú jamais compensou as atividades do Banerj. Pelo contrário, as atividades do Banerj foram completamente encerradas, né? Vou dar um outro exemplo aqui, ainda no exemplo dos CIEPs. Esse aqui fazia parte de um material publicitário do CIEP. Veja, a menina lendo Monteiro Lobato, Reinações de Narizinho, ou seja, não tinha frescura identitária. Os CIEPs serviam para elevar o nível cultural das pessoas. Então, o próprio material publicitário do CIEP destacava a menina lendo Monteiro Lobato. Hoje os identitários querem proibir Monteiro Lobato, dizendo que ele era racista, que ele era escravista, não sei o que é. Que a menina que claramente não nasceu na Suécia, uma menina carioca, morena, tipicamente brasileira, lendo Monteiro Lobato numa boa, tendo acesso à produção de qualidade, tendo acesso ao que a escola pode e deve oferecer a ela, que é a cultura brasileira, que é o acesso ao ensino de qualidade, à alfabetização de qualidade. E aí veio um monte de gente, um monte de identitário para falar que Monteiro Lobato era racista. Racismo é privar os brasileiros da leitura de Monteiro Lobato. Isso que é racismo. Racismo é colocar as questões dos Estados Unidos como se elas fossem mais importantes do que as questões brasileiras. Racismo é privar o brasileiro da sua própria cultura para ele aderir à cultura dos Estados Unidos, aderir à cultura da potência dominante. Isso é que é racismo e é isso que os identitários promovem. Brizola, com os CIEPs, botou as crianças para ler Monteiro Lobato. Crianças que nunca tinham visto um livro na vida, porque o barraco em que elas moravam não tinha um livro, não tinha uma revista, não tinha uma fonte de leitura. Os pais dela eram analfabetos, passaram a ter acesso à leitura de qualidade. Foram alfabetizados com qualidades para não apenas saberem ler, mas saberem o que ler. Essa era a diferença do Brizola para os políticos de hoje. Porque o político de hoje diz que você não precisa ler Monteiro Lobato, porque Monteiro Lobato era racista. O político de hoje diz que se você ler Monteiro Lobato, você é um elitista que está desprezando o saber popular. Brizola queria uma educação que, a partir da vivência popular, elevasse o nível da população, né? Brizola não queria nivelar por baixo, ele queria elevar o nível para formar a cidadania propriamente dito, porque nenhuma cidadania pode ser feita com um nível cultural rebaixado, porque é um nível cultural que dá o horizonte de perspectiva, é um nível cultural que permite à pessoa identificar os seus interesses e saber se mobilizar por eles. Não existe cidadania com analfabetismo, não existe cidadania ignorando as principais contribuições culturais do seu país, da região que você vive. Brizola foi um político que trabalhou pela cidadania, e por isso trabalhou pela cultura, trabalhou pela educação, e valorizando a educação e a cultura também soube trabalhar pelo econômico,
porque os CIEPs eram construídos pelas fábricas de escolas, que eram unidades fabris para construir os materiais de construção necessários aos CIEPs. Todas as empreiteiras que construíam os CIEPs eram empreiteiras brasileiras e tinham que ser brasileiras para gerar emprego aqui dentro. Ou seja, o Brizola com os CIEPs matava vários coelhos com uma cajadada só. Dava escola e cultura para a criança, dava emprego para os adultos, criava uma série de empregos nos ramos. Porque, veja só, uma escola para funcionar precisa ter professores de todas as áreas, precisa ter o arquiteto, precisa ter o engenheiro, precisa ter o médico, o dentista, a nutricionista, a merendeira, a faxineira, o pessoal de administração, olha, de psicologia, olha quanto o pessoal da contabilidade, né? Olha quantos empregos são gerados pela construção de escolas. Brizola, quando priorizou a construção de escolas de qualidade, deu emprego para essa gente toda e dando educação para as crianças e para os jovens. Educação não era educação só para aprender a assinar o próprio nome e dizer que está alfabetizado. Era educação para a pessoa ler Monteiro Lobato, como a menina está lendo aí na imagem. Ou seja, isso é fazer política com P maiúsculo. Isso é fazer política colocando o bem comum acima de quaisquer outras questões. O Brizola não estava querendo voto com isso. É claro, se viesse voto, muito bem-vindo, e veio o voto de fato. Mas ele não fazia isso por voto, ele fazia isso porque ele sabia que isso era o certo a se fazer. E os políticos de hoje têm alguma dimensão do que é certo, eles só caçam o que dá voto e deixam o que é importante de lado. E é por isso que, num Brasil que perdeu a inspiração, a gente precisa se inspirar, sim, em Brizola. A gente precisa ter essa inspiração para a gente voltar a ver o que é a política com P maiúsculo. Muita gente não sabe o que é a política com P maiúsculo porque se acostumou a ver a politicagem e achar que não existe nada além da politicagem. Quando a gente vê o que um Brizola fez, a gente identifica claramente o que é política no sentido nobre do termo. E é por isso que tanta gente fica espantada, tanta gente fica chocada, porque tendo adquirido sua consciência, sua falta de consciência política, vendo a absoluta mediocridade, vendo os políticos serem selecionados entre os piores elementos da sociedade, vendo a política se resumindo basicamente a uma disputa inescrupulosa e completamente imoral pelo poder, considerando o poder pelo poder, mais nada. Quando a gente vê o que um Brizola fazia, a gente pensa assim, pô, como é que um cara desse chegou a ser governador? Sim, o Brasil já colocou um Brizola como governador e poderá e colocará novamente. Mas para isso a gente tem que tomar consciência daquilo que é possível fazer. E o Brizola mostra que a política pode ser muito mais e muito melhor do que isso que nós estamos vivendo hoje. Você concorda, André? Eu acho que você fez um resumo fundamental do que eram os CIEPs. Eu acho que esse cardápio que você resgatou, e eu já tinha visto porque você publicou lá no teu Twitter, inclusive recomendo que sigam lá o @FelipeMQuintas, porque sempre traz informações desse calibre. E esse cardápio que você colocou, Felipe, ele é um resumo do projeto civilizatório que era o CIEP, uma alimentação de qualidade para os filhos dos trabalhadores da população mais vulnerável. Então, estou completamente de acordo com tudo que você falou. O Rubem colocou também. Eu acho que o Rubem foi fundamental no momento em que ele rebateu aquela informação infeliz que o cidadão levantou aqui. Informação não, porque aquilo é desinformação. Aquela colocação infeliz, eu acho que o Rubem rebateu com muita propriedade e nos deu espaço para lembrarmos aqui algumas coisas que podem contrapor essas fábulas que lançam contra Leonel Brizola mesmo após a sua morte. O ex-deputado, e como eu já me referi aqui, ex-secretário de Justiça do governo Brizola no Rio, Divaldo Barbosa, sempre dizia, Felipe, uma coisa que corrobora também com tudo que você falou, que Leonel Brizola, no seu trato com empresários, com qualquer um da iniciativa privada, ele tratava somente do assunto público. Ele, na sua postura como governador e negociações com toda essa gente da iniciativa privada, nunca discutia coisas que não fossem do interesse público. Então, todas essas coisas que a gente pôde lembrar aqui sobre Leonel Brizola, nessa tua transmissão, sobre a austeridade de Brizola, tanto na vida pessoal como na vida política, como governador,
sobre os CIEPs, esse projeto civilizatório, conseguimos lembrar aqui das nacionalizações, das encampações que foram feitas, ele como governador do Rio Grande do Sul, nos anos 60. Lembramos aqui de um período de resistência, onde resistiu junto com o povo gaúcho, levantou o povo gaúcho em armas para impedir o golpe contra João Goulart. Eu acho que tudo isso que a gente lembrou aqui demonstra como não se fazem mais políticos como Leonel Brizola. Eu acho que a gente conseguiu lembrar aqui de muita coisa que hoje a gente não vê em político nenhum, porque o que a gente vê hoje são canalhas. É exatamente a antítese do que era Leonel Brizola. Como o Rubem bem citou, o presidente do Senado, se não me engano, nunca trabalhou na vida. Eu já tive esse papo aqui com você, Felipe, e com o Rubem também algumas vezes. Nós estamos aí com uma Câmara e um Senado coalhado de infelizes que nunca trabalharam nem produziram nada na vida. Seja no campo do trabalho físico, no trabalho intelectual, nunca produziram nada, nunca botaram a mão na massa para nada. São vagabundos, desocupados. Que eu nunca se responsabilizaram por nada, André. Nunca o principal se responsabilizam por nada. Exatamente. Exatamente. O cara pode ter um trabalho burocrático. O cara não precisa estar quebrando pedra. Mas o cara é responsável pelas... Eles nunca estão em um lugar de decisão e de responsabilidade. Eles gostam de viver de devaneio e de goela. E estão destruindo a Universidade Pública Brasileira. Isso é outro episódio. Eu concordo com o que o Rubem... Concordo também com quem está colocando. O Rubem sempre coloca isso muito bem. E é isso. Esse tipo de político que nós temos hoje, Felipe, são a antítese de Leonel Brizola e Darcy Ribeiro. Eu queria lembrar aqui que o Brizola, ele tinha coragem, Felipe, de ir para a televisão no momento que, naquele período nos anos 80, quando o neoliberalismo ganha o mundo, o fim da história, os estados nacionais iam acabar, toda aquela propaganda neoliberal, ultraliberal, Brizola era o único que chegava lá e colocava as cartas na mesa, falava, como o Rubem citou aqui, das perdas nacionais, das perdas internacionais, batia na dívida pública, falava de imperialismo, denunciava o imperialismo e se colocava contra tudo e contra todos como um nacionalista. Ele não tinha vergonha de falar em nacionalismo, não tinha vergonha numa época muito complicada, esse período dos anos 80, início dos anos 90, para quem pensa como nós. Ele defendia a indústria nacional no momento que a gente vinha com Margaret Thatcher na Inglaterra e com Ronald Reagan vendendo o neoliberalismo para todos os países do mundo pseudo-ocidental, porque nós temos um mundo ocidental e temos a cachorrada desse mundo ocidental que fica ao nosso norte. Somos a cachorrada deles, infelizmente, e o Rubem já detonou com isso, fez uma transmissão maravilhosa sobre o complexo de vira-latas. Não preciso nem me imiscuir aqui nesse assunto. E nos anos 80 e nos anos 90, Leonel Brizola era o único que tinha coragem de falar em industrialização, em denunciar que o Brasil estava sofrendo um processo de cada vez mais importações e que precisava voltar com a sua cultura varguista de industrialização e promoção da indústria, do mercado interno, desculpe, e foi atacado por isso, chincalhado por isso. Mas nunca perdeu a coragem, Felipe, de colocar essas posições nacionalistas e anti-imperialistas na mesa, inclusive chamando jornalistas e políticos de tecnocratas. Ele dizia que num eventual governo dele não seria um governo de falar economês com a população, muito menos um governo de tecnocratas. Esse é Leonel Brizola, Felipe, e, na minha opinião, é a antítese desses politicões que estão por aí hoje em dia. Exatamente, André. Vou até mostrar um vídeo agora do Brizola fazendo propaganda para a Vulcabras, uma empresa brasileira de sapato. O Brizola era... Eu lembro dessa. Eu lembro dessa. O Brizola era tão nacionalista que ele defendia o capital privado nacional. O Brizola não era comunista, não era estatizante, não queria roubar nada de ninguém, não queria expropriar nada de ninguém. Ele queria que o empresário fizesse aquilo que ele tem que fazer, que é empresariar, que é empreender. Não é papel do Estado fazer sapato. Exatamente. Mas se tem um empresário brasileiro que faz sapato com qualidade, então o Brizola estava defendendo esse empresário. Se o empresário estava empreendendo, estava cumprindo a sua função, ele estava lá para defender esse empresário, assim como estava para defender o trabalhador que trabalhava, assim como estava para defender o estudante que estudava. Né?
Vou botar esse anúncio da Vulcabras para vocês verem e se perguntem internamente se algum político hoje teria coragem de fazer propaganda para uma empresa nacional produtiva, uma empresa nacional que honra o nome, né, de empresa nacional. Vocês sabem, eu venho de longe, conheço as realidades de muitos países, inclusive os mais avançados. Modernidade é o fruto das nossas próprias experiências, de muito trabalho e da elevação dos nossos conhecimentos. É o caso da Vulcabras e do seu 752. É um sapato brasileiro de qualidade para o Mercosul e para o mundo. Internacionalização? Sim, mas pisando firme. E repara, Felipe, que ele citou o Mercosul. Você reparou que ele cita o Mercosul na propaganda. Ou seja, desse papel de liderança do Brasil, liderança natural aqui no Cone Sul, e que a indústria brasileira ela pode ser aproveitada para expandir seus mercados, principalmente para os nossos países vizinhos. Então não tem nada que ficar de rixa, igual esses amalucados que tomaram conta aí do Ministério de Relações Exteriores do Brasil, com os nossos vizinhos, seja o governo que estiver lá na Venezuela, na Bolívia, no Equador. Eles são os nossos maiores compradores, Felipe. E eu acho que nessa propaganda aí que você resgatou, que o Brizola fez para a Vulcabras, já tinha ali naquele período, já tinha alguma coisa disso aí, né? Da gente priorizar as relações para a indústria brasileira poder exportar aqui para os nossos vizinhos. Exatamente. Em 30 segundos, porque o vídeo dura 30 segundos, em 30 segundos o Brizola consegue resumir e sintetizar uma exposição sobre temas extremamente complexos. O Brizola fala sobre a questão do desenvolvimento, que é justamente a aquisição de conhecimentos e a aplicação desses conhecimentos. É isso que é desenvolvimento. Desenvolvimento tem uma dimensão cognitiva e material, é o cérebro humano transformando a natureza para adequá-la aos seus propósitos em níveis crescentes de complexidade. É isso que é o desenvolvimento. O Brizola fala isso com capital nacional, ou seja, tem que ser um conhecimento nacional. E nisso o Brizola estava justificando os investimentos nos CIEPs, né? Porque a educação é que prepara a cognição da pessoa para trabalhar pelo desenvolvimento. E, ao mesmo tempo, ele estava colocando a questão do Mercosul, ou seja, do fortalecimento das relações comerciais, diplomáticas, geopolíticas do Brasil com os seus vizinhos e também um maior protagonismo do Brasil no mundo. O Brizola estava vendo que a globalização estava despontando e ele sabia que o Brasil só ganharia com a globalização se tivesse um Estado forte e um capital nacional forte. Tanto que o Brizola fala, internacionalização, sim, mas pisando firme, ou seja, internacionalização sim, mas com o Brasil sendo ativo e não com o Brasil sendo passivo, né? Hoje muito se fala aí a China ganhou uma posição ativa na globalização, está colocando seus próprios termos na globalização. Era o que o Brizola propunha para o Brasil. O que hoje a gente está vendo aí que a China fez bem, o Brizola estava propondo isso. Tem uma cientista política americana, a Alice Amsden, não é uma cientista política mainstream, né, mas ela é especialista em estudos sobre o desenvolvimento. Ela classificou 2 tipos de países no período de 90 em diante. Ela classificou os países... ela falou que todos os países se incorporaram à globalização, mas teve os países que se incorporaram de forma ativa, ou seja, aqueles que fortaleceram o seu Estado, fortaleceram a sua capacidade tecnológica, fortaleceram a sua capacidade de exportação e ganharam o jogo da globalização, e os países passivos, que foram os países que renunciaram às suas estratégias nacionais, aos seus projetos nacionais, para simplesmente querer receber dos outros as condições para o seu desenvolvimento, e evidentemente que não receberam nada. E ela classifica o Brasil entre os países passivos. O que o Brizola propunha era que o Brasil estivesse nessa categoria dos países ativos na globalização. E para isso seria preciso o nacionalismo, ou seja, fortalecer a economia nacional.
E a economia nacional só poderia ser fortalecida com o desenvolvimento, que precisava de educação para produzir os conhecimentos a serem transformados em tecnologia, em técnicas de produção mais sofisticadas. Tudo isso está nesse anúncio da Vulcabras. Ou seja, esse anúncio da Vulcabras não era só o Brizola servindo de garoto propaganda para uma empresa, mas era o Brizola fazendo a divulgação, explicando numa linguagem extremamente popular o que o Brasil precisava para ser vitorioso no contexto da globalização. Ou seja, o Brizola estava muito à frente do tempo dele e mostrou isso de uma forma absolutamente genial. Né? O Brizola, além de estadista, era um gênio também. Né? Teve uma leitora aqui, Felipe, nos comentários, que ela pediu para a gente lembrar que no CIEP também havia esporte. Ela está certa, tá? Além da grade curricular comum, o CIEP provia as crianças esporte e também artes cênicas. O CIEP, inclusive, tinha até piscina. Então, vocês imaginem, para crianças que nunca tinham visto um médico na vida, nunca tinham visto um dentista na vida, e muito menos piscinas. E no CIEP tinham piscinas semiolímpicas. Não sei se em todos, mas em grande parte deles. Fora as quadras poliesportivas. Então, havia a grade curricular em um período, e havia, num segundo turno, ou quem estudasse de manhã faria à tarde, o esporte e as artes cênicas. Então, essa leitora, esqueci ela, uma pena, mas eu li ali o comentário, está coberta de razão, e o esporte é uma das grandes... E o Brizola sabia disso. O Brizola e Darcy Ribeiro sabiam, né, Felipe? Que o esporte é uma das grandes armas para a gente tirar essa criançada do ócio e da marginalidade. O esporte é uma das grandes ferramentas que podem ser usadas, claro, além da educação comum, mas o esporte também é uma das grandes ferramentas para tirar as crianças do ócio, da marginalidade, né, do contato com essa bandidagem, essa coisa, esse ciclo vicioso. E o Brizola soube utilizar muito isso nos CIEPs, com as piscinas e as quadras poliesportivas. Só isso, Felipe, só para não deixar passar batido o comentário aí da tua seguidora. Claro, claro. O esporte também é um instrumento de projeção internacional do país. Como é que o Brasil constrói o poder brando dele com o futebol? E por que todo país que tem um projeto nacional enfatiza os esportes, e particularmente os esportes olímpicos? Porque ganhar medalhas faz parte do engrandecimento do país. O destaque nos esportes é o destaque no elemento humano, que é fundamental para projetar o país. Esporte também é indústria. Esporte não é só lazer e entretenimento. Esporte é uma afirmação cultural da nação, é uma afirmação das potencialidades do país de se destacar no que diz respeito à capacidade criadora do ser humano. Por isso que o esporte é central em qualquer estratégia de desenvolvimento. É por isso que a gente vê a China hoje se preocupando em ganhar medalhas. A China não está preocupada só em montar usina nuclear, também com usina nuclear, mas ela sabe que montar usina nuclear e se destacar na ginástica olímpica são duas dimensões de um mesmo processo, que é o processo de engrandecimento nacional. Porque o desenvolvimento só faz sentido se tiver a serviço da soberania. A educação só faz sentido se tiver a serviço da soberania, da afirmação do país. Se desenvolvimento, educação, distribuição de renda não estiverem enquadrados nesse âmbito nacional, eles não servem para nada, eles são uma farsa, são uma ilusão. E o Brizola sabia disso. O Brizola tinha uma visão ampla do que o país precisava e colocou isso em prática. Muito poucos entenderam no momento e muito poucos continuam entendendo até hoje. Mas é preciso que a gente diga, e é preciso que a gente aproveite o centenário do Brizola para colocar isso, para explicar isso. O Brasil que o Brizola queria era o Brasil daquela menina lendo Monteiro Lobato, lendo Rei Nações de Narizinho. Era esse o Brasil que ele não queria um Brasil em que essa menina estivesse no fluxo do baile funk, engravidando de traficante. Os CIEPs foram construídos para evitar isso. Mas aí destruíram-se os CIEPs e o que sobrou? O que sobrou é isso aí. Uma massa de gente sem futuro, sem perspectiva, os chamados desalentados, que é um termo novo. Na época do Brizola não existia esse termo desalentado para se referir a uma camada social. O desalento era uma condição individual, psicológica, muito subjetiva. Hoje já virou um fenômeno social. Essa é a consequência do abandono do projeto do Brizola. Se o CIEP tivesse sido continuado, não haveria desalentados.
Se o Brasil tivesse seguido o rumo que o Brizola defendia, não haveria desalentados hoje, muito pelo contrário. Mas aí os espertalhões, os inteligentes, os especialistas jogaram cimento em cima das piscinas olímpicas do CIEP, e hoje a juventude está entregue, infelizmente, ou ao neopentecostalismo ou à bandidagem. Porque para um jovem pobre, hoje, são basicamente essas as duas únicas opções com que ele se depara. Infelizmente. Não tem outra. E a esquerda, né, que deveria combater isso, legitima isso. Aí começa a dizer que o tráfico é cultura, que, como o Freixo falava... Baile funk o baile funk, esse baile funk com proibidão, com essa coisa toda deprimente que a gente vê os jovens, as crianças envolvidas, essa esquerdalha liberal quer colocar como se fosse um grande advento cultural das favelas, quando é exatamente o contrário que a gente precisava, né, Felipe? Era o projeto do Brizola para essas crianças estarem afastadas dessa situação deprimente. Exatamente. A esquerdalha identitária quer difamar o Monteiro Lobato, quer proibir Monteiro Lobato e exalta MC Kevin. E exalta MC Carol. É o contrário do que o Brizola queria. O Brizola ia se horrorizar com isso. Aliás, como ele já se horrorizava ao final da vida, né? Tem um livro muito bom sobre o Brizola, escrito pelo Leite Filho. Recomendo a todos que adquiram. Eu Caudilho, Leonel Brizola, um perfil biográfico. Uma biografia excelente do Brizola, que narra desde a infância pobre dele até os seus últimos dias. E tem uma parte do livro, vou ver aqui seu encontro, né? Que ele deixa bem claro que havia um projeto de destruição da juventude do país, e que a destruição da juventude viria pela subversão dos valores, pela degradação das condições culturais dos jovens. Aí ele até se pergunta o que estão fazendo, com esse povo. O que estão fazendo é isso que a gente está vendo hoje. E era isso que o Brizola quis combater, e é por isso que ele foi tão atacado pela mídia, por isso que ele foi tão atacado pelos poderosos, por isso que ele foi tão atacado pela esquerda, porque a mesma esquerda que apoiava Moreira Franco contra Brizola é hoje a esquerda que faz a apologia da putaria, do proibidão e quer banir Monteiro Lobato. Brizola queria colocar Monteiro Lobato para não precisar do proibidão. Sim, fala, André. Felipe, eu posso, vou ter que... Não, é que eu vou ter que sair, então vou te pedir licença aqui, fazer só uma declaração final, que nós estamos conversando aqui já, vai chegar às 2h30, né? E te agradecer aí o convite, agradecer o Rubão que esteve com a gente aí, sempre colocando aquela energia dele, dando aquelas porradas em quem tem que dar e esculhambando na hora certa, na hora que falam besteira, vem o Rubão e destrói, desmonta aquela besteira com argumentos firmes e que a gente já está acostumado, com esse jeito peculiar e muito firme do Rubão, que é o que atrai atenção para os nossos canais aí. E agradecer o Rubem também pela participação dele aqui com a gente. Se o pessoal tiver algum interesse, pode ir lá no meu canal. Eu preparei uma homenagem também ao centenário de Brizola. O vídeo está lá disponível. Nesse vídeo eu conto um pouquinho da história do Brizola e faço vários recortes do próprio Brizola, falando algumas coisas, algumas posições dele. Inclusive coloquei ali algumas coisas sobre a nacionalização das duas empresas americanas. Então tá lá no meu canal, portal do André Nunes, o centenário de Leonel Brizola. Teve um seguidor teu aqui que estava pedindo para a gente conversar com o Rafael Queiroz. Eu queria falar para ele que o Rafael Queiroz já foi lá no meu canal. Tá lá o vídeo disponível também. Bolsonaro é nacionalista? O vídeo em forma de pergunta. E a gente falando sobre todo o processo do governo Bolsoguedes, né, porque nós temos um presidente de facto por trás do Bolsonaro, do processo das privatizações, da entrega do patrimônio nacional. E o Rafael Queiroz conversou com a gente lá sobre isso também. Eu queria chamar o Rubem e o Felipe para ir lá no meu canal para a gente falar sobre a destruição da Petrobras. O Rubem falou para eu chamar ele para ir lá falar disso, da entrega da BR Distribuidora. Então já quero deixar o convite aqui para você e para o Rubão, para ver se a gente consegue organizar
uma transmissão sobre o processo que está ocorrendo na Petrobras desde 2009, quando se começaram a leiloar campos de petróleo ainda no governo do PT, e que vem se aprofundando aí com Paulo Guedes e Bolsonaro. Enfim, é um processo longo, a gente sabe que não é de hoje, mas vem se aprofundando, e eu queria, de repente, que a gente conseguisse fazer uma transmissão sobre isso, Felipe e Rubem, porque realmente a Petrobras é um tema fundamental para o Brasil. A Petrobras foi responsável por compras das indústrias brasileiras durante os últimos anos, pelas maiores compras da indústria brasileira. A Petrobras era responsável aí por, se engano, quase 80% dos investimentos no Brasil durante um longo período. Então é uma das empresas que nós devemos ter muito cuidado, manter e vigiar para que não seja espoliada. E esse também sempre foi uma das brigas e da luta de Leonel Brizola, a luta contra a espoliação do patrimônio nacional, seja ele público, seja ele privado, a luta em favor do capital nacional. Brizola era um grande nacionalista. Então, Felipe, essa tua iniciativa de ter feito essa transmissão aqui foi excelente. Eu acho que a gente conseguiu relembrar grandes momentos aí da carreira, digamos assim, do Leonel Brizola, grandes episódios. Acho que nós três conseguimos fazer um belo resumo sobre esse nacionalismo trabalhista do Brizola. E o que fica aqui é a esperança para que a gente consiga resgatar o trabalhismo nacionalista de Leonel Brizola, Getúlio Vargas e Darcy Ribeiro. Pessoal, eu vou ter que sair. Te agradeço muito, Felipe. Valeu, Rubão. Vamos ver se a gente consegue marcar essa transmissão aí. Até uma próxima, pessoal. Muito obrigado aí. Se inscrevam nos canais. Acho que deu uma travada aí, o André deu uma travada logo quando o André estava saindo. Bem, um abraço para o André, aceito o convite, né? Foi excelente essa transmissão aqui. Evidentemente não demos conta de toda a trajetória do Brizola, porque isso seria impossível em 2 horas, mas acho que captamos o essencial, que é colocar a importância do Brizola para a construção do Brasil, um dos políticos, um dos estadistas mais importantes. E antes da gente se despedir, opa, o André ainda está aí, né? Que deu uma travada. Eu voltei porque eu caí, eu não sei escutar tudo, mas era isso, era fazer esse agradecimento, e vou esperar aqui para ouvir o que você tem para falar. Tá. Então eu recomendo a todos aí que se inscrevam no portal André Nunes, se inscrevam no portal Rubem Gonzalez. E para encerrar, eu vou citar aqui uma fala do Brizola ao final da vida dele, uma fala atualíssima, que eu acho que fecha com chave de ouro essa nossa conversa, né? Brizola falando: vivemos uma época onde não há discussão. Só isto pode justificar toda essa onda de vender o patrimônio público em empresas como a Vale do Rio Doce. Que coisa perversa! Ninguém discute. Digo o seguinte: este Fernando Henrique Cardoso é uma pessoa que não tem pulso para defender a nação. E a nação está sujeita a tudo pelo fato de estar nas mãos de uma pessoa como ele. O que ele falava do Fernando Henrique aplica-se cabalmente a Jair Bolsonaro, né? E ao presidente, de fato, Paulo Guedes. De fato, o Brasil está sujeito a tudo pelo fato de ter Bolso Guedes no comando do país, né? Essa fala dele está na página 478 desse livro aqui, que é uma biografia brilhante, é a melhor biografia que eu conheço sobre o Brizola, né? Aliás, grande parte do que a gente tem, do que eu pelo menos coloquei aqui, foi baseado na leitura desse livro, porque o André e o Rubem viveram. O Brizola eu não vivi, então a única forma de eu aprender, ou ouvindo quem viveu como eles, ou então estudando pelos livros, né? Ainda bem que ainda existem livros, né? Então, ou seja, o que o Brizola falava ali no final dos anos 90 aplica-se cabalmente a hoje e mostra como o Brizola antevia esse projeto de destruição do Brasil, e que só será revertido se nós retomarmos os fundamentos pelos quais Brizola fundamentou a sua política trabalhista e nacionalista. E é para isso que nós estamos aqui, né, André? Para fazer... Felipe, eu só esqueci de mandar um abraço aí para o pessoal da União Nacionalista, que está seguindo a gente aí, o pessoal da FNT, Frente Nacional Trabalhista, de mandar um abraço para o pessoal da União Nacionalista e da Frente Nacional Trabalhista, que está comentando aí no chat. Agradecer aí.
Então é isso aí, minha gente. Muito obrigado aí por essa conversa aí, muito obrigado, André, muito obrigado, Rubem. Aceito o convite do André para ir no canal dele. Certamente ainda vou aí em outras conversas no canal do Rubem. Muito obrigado a todos aí que acompanharam a conversa, que assistiram, que interagiram conosco, né? E é isso aí. Um bom final de semana a todos. Um bom sábado a todos e um grande abraço. Até a próxima. É isso aí, gente. Então, valeu. Tchau.